Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos em Cristo, a igreja, ao apresentar-nos hoje São José como modelo de trabalhador, louva a dignidade de todo trabalho humano, justo e honesto. Na primeira leitura, lemos a narrativa da criação através do livro do Gênesis, em que o homem surge como colaborador do Criador na sua obra criadora. E por que essa leitura? Numa festa em que se honra o trabalho humano. O que tem a ver a criação com o trabalho humano? Porque o primeiro trabalhador da história foi o próprio Deus. Ao criar todas as coisas como sinal da sua bondade e do seu amor gratuito. E Deus cria o homem para torná-lo um cooperador dele no cuidado, na guarda e no desenvolvimento da criação. Vai dizer a primeira leitura que Deus colocou o homem no jardim do Éden, para que o cultivasse e o guardasse. Cultivar e guardar, manter e proteger. Aqui nasce o preceito do trabalho, dado ao ser humano no princípio da criação, para que o ser humano, através dos inúmeros dons, habilidades e recursos recebidos pelo Criador, se tornasse um grande parceiro de Deus no cuidado da criação. Todo trabalho honesto, justo e realizado para o bem da sociedade é um dom divino e que enobrece a própria dignidade do ser humano. Agora, com o pecado original, o que deveria ser realizado de um modo sereno e prazeroso em parceria com o Criador, tornou-se algo fatigante, como um fardo pesado a se carregar, o trabalho. Ainda no livro do Gênesis, Deus, depois do pecado, da queda de nossos primeiros pais, Ele fala para a serpente: a terra será maldita por tua causa, e por isso você se arrastará
e comerás sempre o pó da terra. E depois Deus fala ao homem: e tu comerás o pão com o suor do teu rosto, até o fim de teus dias. Aquilo que era visto como um dom, agora é encarado como um castigo, um peso a ser suportado, depois que o pecado entra na humanidade. Mas segundo os desígnios de Deus e da sua palavra, o trabalho humano continua sendo uma realidade positiva, que nos liga ao Criador e faz com que o ser humano colabore com o plano de redenção de Deus para o mundo. Já pararam para refletir sobre isso? O cristão que realiza o seu trabalho com honestidade, com justiça, com espírito de serviço a Deus, pelo bem da sociedade, ele com o seu trabalho, seja ele qual for, está colaborando para que o plano de redenção do mundo, que Cristo já realizou na sua cruz, continue se realizando no meio da humanidade. Por isso que um cristão nunca pode ter a preguiça para o trabalho. Sabia que a preguiça para o trabalho é também um pecado? É um pecado. São Maximiliano Maria Kolbe, este grande santo franciscano do século XX, que entregou a sua vida para proteger um pai de família no campo de concentração dos nazistas, ele disse assim: justamente por sermos cristãos, temos que ser os melhores cidadãos deste mundo. E a gente pode até trocar as palavras. Justamente por sermos cristãos, temos que ser os melhores trabalhadores deste mundo. Realizar o nosso trabalho com um verdadeiro espírito de entrega a Deus, pelo bem da sociedade, e fazer do trabalho um caminho de santificação para a nossa própria vida. Vou repetir aqui: um cristão não pode ter preguiça para o trabalho. Isso seria não colaborar com o Criador para a guarda e para o desenvolvimento dos bens da criação que Deus colocou em nossas mãos. No evangelho dessa festa de hoje, mostra-nos como Jesus era conhecido em Nazaré. Ele era conhecido não como filho de Maria, ele era conhecido como o filho do carpinteiro. Olha só, quando Jesus voltou à sua terra natal para anunciar aos seus conterrâneos o reino de Deus, os seus conterrâneos começaram a dizer: não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe e seus irmãos, que aqui quer dizer seus parentes, não moram aqui conosco? De onde lhe vem toda essa sabedoria que sai dos seus lábios? Agora, isso é em São Mateus. Os outros evangelistas que também narram essa passagem, São Marcos e São Lucas, dizem dessa forma: não é este o carpinteiro, filho de Maria? Aí aqui Jesus não é apresentado apenas como filho de José, carpinteiro, ele é apresentado como o carpinteiro. Jesus aprendeu do seu pai nutrício, o seu pai adotivo, José, ele aprendeu a mesma profissão,
a profissão de carpinteiro. Que grande mistério, hein? Do amor e da bondade de Deus. O próprio Filho do Altíssimo, encarnado para a nossa salvação, e que junto com o Pai criou todas as coisas neste mundo, quis trabalhar com as suas próprias mãos ao assumir a nossa natureza humana, quis aprender do seu pai adotivo uma profissão, quis ajudar a Sagrada Família também no sustento da casa. E assim, Jesus, ao assumir a condição de um trabalhador na oficina de Nazaré, ele redimiu a realidade do trabalho humano, que desde o pecado original havia se tornado como um castigo. Jesus, que trabalhou com suas próprias mãos, resgatou para nós a dignidade do trabalho. Jesus devolve ao trabalho humano o bem que lhe é próprio. Uma forma do ser humano colaborar com Deus no cuidado do mundo e no crescimento da sociedade, e também pelo seu trabalho o cristão ajuda para que o reino de Deus se torne cada vez mais visível no meio deste mundo. O segundo grande trabalhador da história é o próprio Jesus, e o maior trabalho que ele realizou foi a obra da nossa salvação, ao doar a sua vida na cruz. Por isso que a doutrina da nossa igreja nos ensina que o nosso trabalho, seja ele qual for, se ele é realizado com justiça e para o bem da sociedade, e se nós unimos o nosso trabalho à cruz de Cristo, às fadigas de Cristo, aos sofrimentos que ele passou neste mundo, até o Calvário, se a gente une o nosso trabalho à cruz de Cristo, nós continuamos colaborando com Deus na obra redentora do mundo. São João Paulo II, ele chegou a dizer: qualquer trabalho nobre e honesto pode chegar a ser uma tarefa que aperfeiçoa aquele que o realiza bem, como aperfeiçoa também toda a sociedade, e pode converter-se em meio para manifestarmos ao mundo a caridade salvadora e redentora do Cristo. É com esse espírito de serviço sobrenatural, hein? Por isso que o católico deve viver as suas tarefas do dia a dia, o seu trabalho do dia a dia, de uma forma diferente que os pagãos vivem. Talvez muitos neste mundo só realizam seu trabalho em busca do retorno material, ganhar dinheiro, prosperar materialmente. É claro, todo trabalhador merece colher os frutos do seu trabalho, para viver dignamente a sua vida, mas o católico tem que ter um diferencial, justamente porque ele se une ao grande trabalhador da humanidade, que é o próprio Cristo. O católico, ele precisa dar um sentido sobrenatural para o seu trabalho. E como fazer isso? Como dar um sentido sobrenatural, um sentido espiritual para o nosso trabalho, que muitas vezes é fatigante, sim, é cansativo, exige sacrifício, mas como fazer para dar um sentido sobrenatural ao trabalho, para que ele não seja apenas um peso? Primeiro, unir o nosso trabalho ao Cristo. Nunca se esquecer
que o próprio Filho de Deus quis trabalhar com as suas próprias mãos, ali na oficina de Nazaré, ajudando o seu pai, ajudando a sua mãe, ajudando a Sagrada Família no sustento da casa. O próprio Filho de Deus nos ensina o valor do trabalho. Então, una o seu trabalho ao Cristo, e nunca faça corpo mole, porque senão o seu trabalho não vai realizar aquilo que o salmista nos fez suplicar a Deus hoje. O que é que o salmista nos fez suplicar a Deus? Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Ou seja, é a oração que devemos fazer a cada dia. Senhor, fazei dar frutos o trabalho que realizamos com nossas mãos, frutos agradáveis a vós, Senhor, frutos de justiça, fruto do bem que eu posso realizar em favor da sociedade, fruto de santificação da minha própria vida. Se eu não realizar o meu trabalho bem feito, como se estivesse realizando para o próprio Deus, eu não vou me unir ao Cristo trabalhador, ao Cristo carpinteiro. Segundo, podemos dar um sentido sobrenatural para o nosso trabalho, quando nós fazemos do nosso trabalho uma oferta diária a Deus, pelo bem do mundo. E aí, o trabalho não se torna um peso, se torna uma alegria, mesmo com as suas fadigas. Terceiro, com o meu trabalho, eu preciso manifestar a caridade de Cristo para o mundo. Agora, nessa festa de hoje, não podemos também deixar de falar dos perigos, quando o trabalho é desvinculado de Deus e do bem comum. O que é que o trabalho se torna? Quando ele é desvinculado do Criador e do bem da sociedade. Primeiro, se torna apenas uma fonte de ambição, querer se enriquecer, querer apenas o retorno material, querer apenas ganhar o dinheiro, e mais nada além disso. E aí muitos vão até fazer do seu trabalho também uma fonte de corrupção, porque nessa corrida enlouquecida somente para ganhar dinheiro, vale tudo, vale até explorar os mais pobres, explorar os mais fracos. Também o trabalho desvinculado de Deus e do bem da sociedade se torna um peso insuportável para a nossa vida, um fardo penoso e um serviço à própria vaidade, a autoafirmação do próprio egoísmo que impera no coração. O trabalho desvinculado de Deus e do bem da sociedade não eleva o ser humano e nem eleva a própria sociedade. Tem um santo da nossa igreja, São José Maria Escrivá, contemporâneo nosso, em meados do século 20 para o século 21, e ele se tornou famoso pela espiritualidade que ele começou a ensinar aos cristãos, a espiritualidade do trabalho. E o que ele mais ensinava era isso: a santificação pessoal através do nosso trabalho cotidiano. E ele dizia, né, qual é o lugar mais excelente para
que configuremos a nossa vida, a vida do próprio Cristo. É no meio do mundo, no cumprimento fiel das nossas tarefas de cada dia e também na realização do nosso trabalho, quando o realizamos em verdadeira comunhão com o Criador e com o Cristo. Assim, o trabalho se torna um lugar excelente para a santificação pessoal de cada um e um meio louvável de fazer do nosso trabalho uma oferta contínua de louvor e de adoração a Deus. O cristão é chamado a elevar esse mundo para Deus através do seu trabalho. Por isso que um terrível mal social que impera na sociedade, por causa da ganância dos poderosos, por causa do egoísmo dos poderosos, é privar o ser humano do trabalho, é privar o ser humano de ter oportunidade de viver dignamente através do trabalho justo e honrado. É um terrível mal social, que até mesmo os cristãos precisam ajudar a vencer neste mundo, né? Pensamos a intercessão de São José, este homem que trabalhou tanto para cuidar da Sagrada Família, trabalhou tanto para que o Filho de Deus tivesse um lar digno, pudesse crescer em sabedoria, em estatura e em graça, e depois pudesse cumprir a sua missão de salvar este mundo. São José, que enfrentou tantos sacrifícios, que não fugiu do trabalho, mas que fez da sua vida um serviço a Deus acima de tudo. Que Ele nos ajude a sermos bons operários de Deus. Que São José nos ajude, através do nosso trabalho, a santificar este mundo cada vez mais. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.